A graça e a paz, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, sou daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e atualmente estou à frente de um projeto evangelístico que ficou conhecido como Minuto com Deus. Muitas pessoas conhecem e compartilham para a glória de Deus essas pequenas gotas, né, que nós semeamos todos os dias, essas pérolas da palavra de Deus que nós semeamos pelas redes sociais. Para a glória do Senhor, nós alcançamos o Brasil inteiro e muitas nações através dessa mensagem, porque nós cremos no poder restaurador que a palavra de Deus tem sobre a vida de alguém, sobre a vida das pessoas. Antes eu quero agradecer ao pastor Paulo pela oportunidade, né, por esse privilégio de poder estar aqui junto com os irmãos nesse evento, né, 3 em 1, família, sacerdócio e empreendedor. Esse tripé maravilhoso que nos sustenta, que nos motiva, que nos impulsiona e do qual eu vou ter o privilégio hoje de poder falar um pouquinho a vocês. Eu chamei essa ministração de Exercendo o Sacerdócio em Tempos de Crise. Exercendo o sacerdócio em tempos de crise. Eu quero ler junto com vocês, se você puder, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5, versos 9 e 10. Apocalipse, capítulo 5, versos 9 e 10. Está escrito assim: E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E o verso 10 que diz assim: Tu o constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Tu o constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Um outro texto que eu quero mencionar está primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9, é um texto bem conhecido também, 1 Pedro 2, 9, que diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Vamos orar por um instante, amém? Sobre essa palavra. Deus, eu quero colocar diante do Senhor esse projeto, esse evento, Somos 3 em 1. E pedir que nesse momento o teu Espírito tenha liberdade sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, e que as palavras que o Senhor já colocou no meu coração, que ministraram tanto a minha vida, possam também ministrar ao coração dos meus irmãos, para que nós possamos exercer o sacerdócio de forma eficaz, de forma efetiva, nesse momento tão ímpar na história da humanidade, que é esse tempo de crise. Fala ao nosso coração, Senhor, que essa palavra cumpra o seu propósito, cumpra o seu objetivo na vida de todos aqueles que estão conectados nesse momento. Obrigado pela tecnologia, obrigado pelo poder que o Senhor deu aos cientistas, aos pesquisadores,
que inventaram a internet e que através dela, mesmo no isolamento, nós podermos alcançar tantas vidas através da tua palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, exercer o sacerdócio em tempo de crise é um desafio que nós temos que assumir de frente. Sacerdócio tem a ver com a nossa vida espiritual, com a maneira como nós conduzimos o nosso relacionamento com Deus. E isso implica ter uma noção de quem nós somos em Cristo e qual é a posição que Deus ocupa na nossa vida. Para que sejamos sacerdotes, para que exerçamos com excelência o sacerdócio, nós precisamos ter a noção exata de quem somos em Cristo e qual a posição que Deus ocupa na nossa vida. Eu quero iniciar com uma pergunta para você que está ouvindo essa palestra. Numa escala de prioridades, onde Deus se encontra na sua vida? Numa escala de prioridades, onde Deus está? Eu sei que a maioria daqueles que acompanham, quase que por impulso ou por instinto, vão dizer: pastor, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Amém. Glória a Deus por isso. Mas será que isso é uma realidade? Será que é verdade essa afirmação? É só você imaginar, meu irmão, minha irmã, qual a primeira coisa que você pensa de manhã? Você acorda de manhã, o que vem imediatamente à sua mente? Aquilo com o qual nós nos ocupamos se torna prioridade para nós. Aquilo que nós damos importância na primeira hora do dia é o que se torna essencial para nós. E, infelizmente, para muitos de nós, Deus só se torna prioridade nos momentos em que nós passamos pelas lutas, pelas dificuldades. É quando nós precisamos da intervenção dele que nós passamos a tê-lo como prioridade. Amém? Então, nós temos que rever esse conceito. A palavra de Deus diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar. E as outras coisas, não fala de todas as coisas, as outras coisas, Jesus estava falando das nossas necessidades. Essas outras coisas, elas nos serão acrescentadas quando nós tivermos Deus como prioridade. Amém? Às vezes você tem como prioridade nesse momento a sua família. Aleluia! Glória a Deus por isso. Só que antes da família, busque a Deus. Sabe? Quando você cuida em buscar a Deus, quando você se preocupa com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as outras coisas que são importantes para você. Então busque a Deus, Ele vai cuidar da sua família, Ele te dará direção, te dará sabedoria para cuidar da sua família. Busque a Deus em oração. Eu gosto do princípio de Mateus capítulo 6, verso 6. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele não falou para a gente ir para a igreja, Ele não falou para a gente ir para o culto de oração, não que seja errado ir à igreja ou ir para o culto de oração, só que quando nós queremos buscar a Deus, Ele apontou para um lugar, Ele disse para nós entrarmos no nosso quarto e fecharmos a porta. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós entramos para o nosso quarto, o quarto é o lugar onde nós temos coragem de nos despir, onde nós temos coragem de nos mostrar como nós verdadeiramente somos.
E esse é o princípio de Mateus 6,6, a intimidade que deve ser revelada a Deus. Eu costumo dizer que a palavra do Senhor é uma arma poderosa e nós temos que nos apropriar dela. Só que ela é uma arma poderosa que está nas mãos de uma geração muito distraída. Quando Jesus está falando assim para nós entrarmos e fecharmos a porta, eu estou falando de sacerdócio, do exercício da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã, da nossa fé. Quando Jesus diz para nós entrarmos e fecharmos a porta, esse fechar a porta é uma atitude prática. Quando você fecha a porta, você está desligando as muitas vozes que estão na sua mente, que estão falando à sua mente. No seu tempo de oração, o irmão Javier já falou aí de oração. No seu tempo de oração é importante que você desligue isso aqui, ó. Isso aqui é uma arma poderosa, irmãos, de comunicação, mas nós não podemos nos tornar escravos disso aqui. E tem pessoas que se tornaram escravas das redes sociais, se tornaram escravas do WhatsApp, se tornaram escravas do Instagram e não têm tido tempo de buscar a Deus, não têm tido um tempo de qualidade com Deus. E aí você quer ser o sacerdote da sua casa. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim, olha, portanto, Hebreus 12, 1, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É interessante que o escritor de Hebreus, ele fala de duas coisas que nós devemos abandonar, devemos deixar. Ele fala do pecado, e o pecado para nós já está muito bem caracterizado, não é verdade? Desde que nós chegamos no Evangelho, nós temos informação sobre o pecado, nós somos alertados em relação ao pecado, somos advertidos no sentido de nos afastarmos do pecado. Só que o escritor aos Hebreus, ele fala para nós deixarmos também o embaraço. São duas coisas diferentes. O pecado já está muito bem caracterizado para nós. É como se tivesse um vidrinho de veneno com aquela caveirinha, escrito um X, assim, ó, e escrito veneno. Se você beber, você morre. O pecado para nós é isso, para nós cristãos. E glória a Deus por isso, pelos nossos discipuladores, que nos advertiram quanto aos perigos do pecado, de como o pecado nos afasta de Deus. Mas e esse embaraço? Alguém já te falou sobre esse embaraço? Que embaraço é esse? Deixemos todo o embaraço. Meu irmão, tudo aquilo que pode impedir você de se dedicar mais tempo às coisas de Deus, pode ser um embaraço na sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que tiram, às vezes, um dia inteiro para mexer com o seu carro. Preste atenção. Não que o seu carro não mereça cuidados e necessite de manutenção preventiva, de uma limpeza, de uma lavagem, calibrar os pneus, verificar o nível de óleo, água, algum barulho diferente que estiver dando no motor. Só que tem pessoas que fazem disso, do carro, a razão da sua alegria, da sua motivação, da sua inspiração. Eu vi um irmão outro dia compartilhando na rede social, no Instagram, e eu vejo que ele compartilha todo final de semana uma foto assim.
de um passeio ciclístico. Ele participa de passeios ciclísticos. Ele tira ou sábado ou domingo e, pelo pouco que eu conheço esse irmão, né, que eu já estive como líder dele, eu sei que ele não está tão firme assim com as coisas de Deus. Ou seja, quando nós não nos envolvemos diretamente, quando nós estamos envolvidos apenas superficialmente com Deus, alguma coisa vai ocupar o nosso coração. Pode ser um embaraço. Ah, pastor, então é pecado andar de bicicleta? É pecado cuidar do carro? Não, não é pecado. Por isso que o escritor aos Hebreus fala, cuidado com o pecado, mas cuidado com os embaraços dessa vida. Não deixe que nada ocupe o lugar de Deus, irmãos. Não deixe que nada ocupe o lugar de culto. Nós somos nessa vida despenseiros de Deus. Ou seja, aqueles que administramos os negócios de Deus. E nada de que o dispenseiro cuida é dele. Nós cuidamos das coisas do Senhor. E tudo que nós temos é de Deus, é do Senhor. Nós recebemos dele tudo. A vida que nós recebemos vem de Deus. Os nossos talentos vêm de Deus. Os nossos bens vêm de Deus. O nosso tempo deve pertencer a Deus. As 24 horas que nós temos, desde o amanhecer, devem ser consagradas a Deus. Amém? Nem os nossos filhos são nossos. Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. Amém? Exercendo o sacerdócio em tempo de crise. A Bíblia nos ensina que Jesus, ele nos comprou com o seu sangue. É o texto que eu li de Apocalipse. E através disso, ele fez de nós reis e sacerdotes. Então, isso nos faz entender que existe um sacerdócio universal. Aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus, ele se tornou um sacerdote. Isso é diferente da ideia que foi difundida, né? Que nos alcançou de forma cultural, foi difundida pela igreja nos séculos passados, de que nós tínhamos duas categorias distintas na igreja. O clero, ou seja, os sacerdotes, aqueles que representavam Deus, e os leigos. Na verdade, todo cristão deve funcionar, deve se ver como um sacerdote. A palavra de Deus, ela distingue, sim, posições de governo dentro da igreja local. Deus escolheu alguns para apóstolos, mestres, evangelistas, pastores, mas isso não limita o sacerdócio a uns poucos cristãos. Você aceitou Jesus? Você pertence a Deus? Você é de Cristo? Você tem um sacerdócio a ser exercido. Sabe qual que é o problema? O problema é que nós não nos vemos, na maioria das vezes, como sacerdotes, porque nós nos acostumamos a terceirizar as atividades espirituais da nossa vida. Nós nos acostumamos a terceirizar tudo. Quando os cultos estavam acontecendo de forma presencial, normalmente, eu sei que algumas igrejas já voltaram, né, de uma forma limitada, mas imagina aquele momento lá, antes da pandemia. Você tinha alguém que orava por você, não é? No nosso inconsciente, a gente pensava assim, não vou orar tanto assim, não. Eu tenho um pastor lá para orar, ué. Eu tenho o grupo das irmãs lá de oração. Eu tenho o grupo da intercessão da igreja. Nós tínhamos alguém que buscava a revelação da palavra por nós. Para que eu vou ler Bíblia todo dia? Se tem um pastor que faz isso, gente. Pastor não é para isso? Para ler a Bíblia, estudar a Bíblia e vir cá e pregar para a gente? Essas atividades espirituais, sacerdotais, estavam todas terceirizadas.
Não era o modelo ideal e nem é o modelo ideal. O ideal é que nós assumamos a nossa posição de sacerdotes. Eu estou focando especificamente nessa área. Eu sei que as outras áreas estão interligadas a ela. A família está ligada à área espiritual. O empreendedorismo está ligado à área espiritual. Mas eu estou focando nela aqui. Foi o tema da minha ministração. Para que eu vou louvar a Deus se tem alguém que faz o louvor lá na minha igreja, muito melhor do que eu, canta mais do que eu? Nós terceirizamos tudo. Só que agora, em tempos de pandemia, nós fomos obrigados a nos tornar os sacerdotes da nossa casa. E esse é o grande desafio. Esse tem sido o grande desafio. Eu não sei se para você tem sido assim, mas para mim tem sido. E olha que eu já era uma pessoa acostumada a ler a Bíblia, a fazer devocional, a orar, a compartilhar a palavra de Deus com a minha família. Eu já tinha isso como hábito. Só que agora, no tempo de pandemia, é uma outra realidade, irmãos. Outra coisa importante que eu quero mencionar aqui. Quantas vezes você já ouviu assim, olha, o homem é o sacerdote da casa? Você já ouviu isso algumas vezes na sua igreja, em palestras? Eu cresci ouvindo isso na igreja. E eu não quero tirar completamente a essência dessa afirmativa. Só que eu quero levar você a uma reflexão aqui. Ok, o homem é o sacerdote. E na casa onde não tem um marido? Não tem sacerdote? E na casa onde o marido não é cristão? E a mulher é aquela que busca e que serve a Deus? Mas nós sempre ouvimos isso. O homem é o sacerdote. É como se nós estivéssemos dizendo, e as mulheres amam isso, né? Nas palestras para casais, você só vê assim, ó, cutucando o marido, ó, tá vendo? É você. Nós dizemos o tempo todo, vamos lá, marido, reúna a família para orar, para ler a Bíblia, leve os filhos para a igreja, incentive a família a buscar a Deus. As mulheres, uhul, aleluia, bate palma, glória a Deus. É como se elas tirassem o peso das costas dela. Entendeu? Ou seja, se a família não vai bem, se os filhos estão perdidos, se a vida espiritual esfriou, a culpa é do sacerdote. A culpa é do homem. Bom, eu quero desmistificar aqui essa afirmação, tá? Eu não estou tirando do homem o papel de cabeça do lar, de governo, de liderança. Isso sim está na Bíblia. A mulher deve se submeter ao seu marido, né, como ao Senhor, e o marido deve amá-la como Cristo amou a igreja. Mas nós não podemos atribuir somente ao homem a condução espiritual de uma família. Em nome de Jesus. Assim como nós não podemos cobrar somente da mulher a edificação de um lar por meio da sabedoria. Ah, não, porque Provérbios 14 fala que a mulher sabe edificar o lar. Aí o marido olha para a esposa e fala assim, ó, tá vendo? Nosso lar não está edificado, é culpa sua. Porque você que é a edificadora do lar. Estão entendendo, irmãos? Marido e mulher são colunas espirituais da família. Não restrinja algumas coisas somente ao homem ou somente à mulher. A Bíblia fala do homem que teme a Deus, mas fala da mulher temente a Deus também. A Bíblia fala da sabedoria da mulher como peça fundamental na edificação de um lar, mas fala da sabedoria do homem. Em vários capítulos de Provérbios é mencionada a sabedoria do homem.
sobre o homem está o governo, a liderança, mas a mulher foi criada por Deus como auxiliadora, como ajudadora, como uma pessoa idônea, ou seja, apta para colaborar com o homem. Então, se o homem é tido como sacerdote, como governo do lar, a mulher é compromisso. Não existe tarefa mais sublime, mais complexa e mais nobre para o homem que exige o exercício do seu sacerdócio do que a condução de uma família. Portanto, a mulher deve ajudar sim. O exercício sacerdotal que eu quero tratar aqui com você envolve o homem e a mulher. Essa palavra não é só para o homem, não. Amém, irmãs? Em nome de Jesus, eu não sei se o chat está ligado aqui, eu não estou visualizando o chat, mas se as mulheres concordam, digo amém, se não, diga misericórdia. Mas nós crescemos com alguns conceitos que são muito ricos, mas, biblicamente falando, eles precisam ser revisitados. Entendeu? Eu não posso atribuir somente ao homem o papel da condução espiritual de uma família. Eu não posso atribuir somente à mulher uma atitude sábia em relação à edificação do seu lar. Homem e mulher são colunas espirituais da família. Então, exerça o sacerdócio junto com a sua esposa. A Bíblia fala de sacerdote e fala de sacerdotisa também, sabia? Quando o primeiro casal pecou e a crise familiar foi instaurada ali, homem e mulher foram sentenciados de maneira diferente, né? Ali eu vejo o papel de governo e de liderança atribuídos ao homem. A sentença para a mulher: você vai sentir dor quando der à luz, você vai ser inimiga de Satanás, né? O seu desejo será para o seu marido. Ainda bem, né? Glória a Deus por isso, né? O desejo delas é para nós. Mas e a sentença para o homem? Por sua causa toda a terra está sob maldição. Uau! Aí eu vejo que o homem tem uma responsabilidade maior. Mas em termos espirituais, homens e mulheres devem buscar a Deus juntos. Gênesis capítulo 2, verso 24 diz que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Palavra essa que foi ratificada por Jesus nos evangelhos, em Mateus 19. A palavra sacerdócio, na cultura cristã, sempre remeteu ao homem, mas no contexto bíblico não está restrita ao homem. Existem sacerdotes e existem sacerdotisas. Porque senão fica muito fácil, né? Joga tudo para cima do homem, e eu tenho percebido o homem acuado nesse momento, né? Num tempo em que as mulheres estão dominando o mercado de trabalho, estão se sobressaindo em vários segmentos da política, da educação, da saúde, em tantas coisas, mulheres que ministram com muita graça. E o homem? O homem está acuado, sabe? O homem tem que aprender a cozinhar, tem que aprender a cuidar de criança, tem que aprender a arrumar a casa. Não que isso seja errado, mas a identidade do homem, nesse momento da história, eu imagino que ela esteja sendo reformulada. Então, irmãs, assuma também a sua responsabilidade como sacerdotisa dessa casa. Amém? Em nome de Jesus. Não se exima da sua responsabilidade. Marido e mulher, não se eximam da responsabilidade como sacerdotes que vocês têm sobre essa família.
Se um de vocês cair, o outro ajuda a levantar. Ah, o marido esfriou na fé, essa pandemia, essa crise, ele se afastou, esfriou, está com depressão. A mulher ajuda ele a levantar e vice-versa. Se um estiver frio, o outro ajuda ele a se aquecer. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Em nome de Jesus, exerça o sacerdócio com excelência nesse tempo de crise. E qual que é o papel do sacerdote, então, pastor? O que o sacerdote tem que fazer? Eu quero ler mais um texto aqui, Hebreus capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Hebreus 5, do verso 1 ao verso 4. Deixa eu só conferir o meu tempo aqui. O pastor Paulo me passou aqui, eu me perdi um pouquinho. Ok. Hebreus capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Está falando de um sacerdote humano aqui. Ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas por Deus, como de fato o foi Arão. Então, um sacerdote é uma pessoa dedicada ao trabalho com as coisas sagradas. Na Bíblia, o sacerdote exercia sacrifícios de louvor a Deus. Ele ensinava o povo a obedecer a Deus e tomava conta do templo. Só que por causa de Jesus, como eu falei, todos nós agora somos sacerdotes. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós podemos entrar na presença de Deus para o adorar. Antes isso era exclusividade do sacerdote. Nós não precisamos mais ficar de fora com medo. Jesus nos purificou para que nós possamos servir como sacerdotes de Deus. E agora, os sacrifícios que nós oferecemos a Deus são o louvor e a obediência. Eu fiquei pensando nisso. A obediência como sacrifício. Nós temos uma propensão ao pecado. Nós temos uma tendência ao pecado. Quando nós decidimos nos santificar, andar em santidade, andar em obediência, e isso requer renúncia, nós estamos fazendo isso como uma oferta a Deus. Amém? Dedicar a nossa vida a Deus é recebido como uma oferta de cheiro suave a Deus. Não que os nossos sacrifícios substituam o sacrifício de Jesus, não é isso. O sacrifício para a salvação, Jesus providenciou para nós. Mas a nossa escolha pela santidade, por uma vida de obediência, ela é recebida por Deus como uma oferta de sacrifício. O papel do sacerdote, aproximar as pessoas de Deus. Como é que eu faço isso? Falando de Jesus para as pessoas. Falando de Jesus para os nossos filhos. Esse tempo de crise, irmãos, tem sido uma grande oportunidade. Toda crise se torna uma oportunidade. E assim como aqueles sacerdotes do Antigo Testamento, por meio da palavra, por meio da pregação do Evangelho, nós podemos promover a reconciliação das pessoas com Deus, através do perdão dos pecados. E isso começa dentro da nossa casa. Amém? Os sacerdotes também tinham a função de educar o povo na lei. Salmos capítulo 1,
do verso 1 ao verso 3, diz assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que é necessário que nós tenhamos uma atividade que nos dê prazer, sabe? Isso é necessário. Um tempo assim que você se desliga de tudo e aquilo que você gosta de fazer, você se dedica. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu gosto de ver série. Às vezes eu pego uma série para assistir, eu gosto de ver. Sabe? Não é pecado, não. Eu gosto de futebol. Você, sei lá, você gosta de ver um filme, de preparar uma comida. Tem pessoas que gostam disso. Tem canal no YouTube e tudo, no Instagram. Sabe o que o salmista estava falando aqui? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. É possível ter prazer na lei do Senhor? É possível ter prazer em ler a Bíblia? É possível ter prazer em nos alimentarmos com a lei de Deus, com a palavra de Deus? Sempre que nós falamos em devocional, em oração, em consagração, isso tudo fica parecendo um fardo para muitas pessoas. Parece assim, nossa, já vem ele de novo com esse negócio, eu tenho que orar mais. Pastor Javier falou que eu tenho que orar pelo menos meia hora. Jesus reclamou com os discípulos que eles não conseguiam orar nem uma hora. É possível ter prazer na lei do Senhor? Oh, Jesus, me dê esse prazer. Eu quero ter prazer na tua lei, não por obrigação, não porque eu tenho que preparar um sermão, não porque nós estamos numa campanha de ler a Bíblia em um ano, mas porque eu tenho prazer. Sabe? É como se alguém perguntasse para o salmista assim, e aí, o que você vai fazer sábado à noite? Vou ler a Bíblia. Ué, mas ler a Bíblia, isso me dá um prazer, rapaz. Isso é tão bom para mim. Sabe? Jó era uma pessoa bem-sucedida. Eu já estou caminhando para o final aqui, em função do tempo. Se eu for considerar esse tripé, família, sacerdócio, empreendedor, Jó era uma pessoa bem-sucedida, próspera. A Bíblia diz que ele tinha muitas riquezas. Jó estava bem com a sua família, ele tinha comunhão com a sua família. Ele era um homem temente a Deus, né? A Bíblia, o relato de Jó começa dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então ele era um homem espiritual, só que Deus queria levá-lo a um novo nível, sabe, irmãos? A um novo nível na comunhão com o Pai. E Deus usou uma série de crises para revelar a Jó a sua graça. Tanto que, mesmo com todos esses atributos que eu falei, o final do livro de Jó, em Jó 42, ele diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Exerça o seu sacerdócio em tempo de crise, porque o exercício da sua fé, o exercício da sua comunhão com Deus, nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, vai levar você a um novo nível. Você vai poder vencer qualquer outra crise depois de passar por essa, depois de passar por esse deserto. Talvez para algumas pessoas, esse é o tempo de você focar em você mesmo, na sua família. Deus me trouxe nesse final de semana para um sítio, um lugar isolado. Porque eu precisava investir na minha vida.
Eu precisava investir na minha comunhão com a minha família. Você que é ministro, você que é líder, talvez você tenha se dedicado tanto às pessoas, tanto buscado tanto pelas pessoas, mas Deus quer que você volte seus olhos agora para você mesmo, para sua família. Reveja aquilo que tem atrapalhado a sua comunhão. Elimine os embaraços da sua vida. O pecado nós já estamos escolados, né? Mas a gente tropeça nas pedrinhas, não é nas montanhas. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, eu quero terminar com uma oração por você. Por você que está meio perdido aí nesse tempo de isolamento. A gente estava tão acostumado, né, com os sacerdotes buscando a Deus por nós, revelando a palavra de Deus a nós, orando por nós. E agora? Agora o sacerdote sou eu e você. E a igreja? A igreja é isso aqui, ó, é a sua casa. O lugar sagrado. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Você que tem sentido aí dificuldade, né, nesse tempo, em manter acesa a chama que um dia o Senhor acendeu na sua vida. Você que tem sentido que a sua vida espiritual esfriou nesse momento e por causa desse esfriamento você não tem conseguido dizer não ao pecado, não às tentações. A internet é uma ferramenta maravilhosa, mas a um clique ela nos leva do céu ao inferno. Amém? Você que tem orado pouco, eu quero dizer para você que a oração é uma arma poderosa que abre os céus, que abre as portas do céu sobre a nossa vida e automaticamente fecha as portas do inferno. Quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Deus, mais eu tenho facilidade em vencer o pecado, em vencer as tentações. E dessa maneira eu vou poder me tornar com excelência o sacerdote na minha casa. Seja você o marido que está me ouvindo, seja você a esposa que está ouvindo, ou o filho que tem buscado a Deus, ou um jovem, uma jovem. Nesse momento você é o sacerdote, você é a sacerdotisa. Senhor meu Deus, somos gratos pela tua palavra, pelo teu ensinamento. Nos perdoe, Deus, porque nós estávamos tão acostumados, Pai, a terceirizar as coisas e agora somos obrigados a caminhar com as nossas próprias pernas, a te buscar pelo nosso próprio esforço. E isso para muitos de nós tem sido, Deus, uma dificuldade tremenda. Mas eu te peço que através do 3 em 1, pessoas possam ter a sua vida espiritual renovada, a sua fé restaurada, que cada palavra ministrada aqui, nesse Zoom, que para nós se torna o púlpito, que cada palavra que sair daqui, ó Deus, provoque um efeito positivo na vida desse irmão e dessa irmã, e que muitos sejam renovados na comunhão com o Senhor hoje. Em nome de Jesus. Que a oração, a leitura da Bíblia, a reflexão que fazemos no nosso devocional, não seja, Deus, um tempo pesaroso, mas seja um tempo prazeroso. Antes temos o nosso prazer na lei do Senhor e meditamos nela de dia e de noite. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus, cuida da nossa vida espiritual. Nós não somos dignos de sermos chamados sacerdotes, mas Jesus, pelo teu sangue derramado na cruz, nos reconciliou contigo e nos constituiu reino e sacerdotes. Somos então geração eleita, nação santa, povo adquirido de Deus, para proclamar as tuas maravilhas a essa geração corrupta e perversa. Em nome de Jesus, queremos ser
plantadas junto a ribeiros de águas e dar o nosso fruto no tempo certo, e cujas folhas não murcham, para que tudo o que fizermos prosperemos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.